Graça e paz, amados irmãos. Nesta noite, nós iremos falar sobre a vida de um homem tremendamente usado pelo Senhor. Um homem que nasceu numa cidade totalmente desconhecida, em Tisbe, em Gileade. Seu nome foi Elias. Ele foi o grande profeta do Senhor, chamado pelo Senhor num período de muito sofrimento do povo de Israel, um povo que estava sofrendo terrivelmente por causa do pecado. O profeta Elias viveu há mais de 900 anos antes da vinda de Jesus, e o Senhor levantou este homem tão simples, num lugar desconhecido, ali em Tisbe, Gileade, para mostrar a toda a nação de Israel, em especial o Reino do Norte, que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso e que Ele faz as coisas sobrenaturais através de coisas simples, usando pessoas simples, humildes, como a vida do profeta Elias. O texto que nós iremos ler está em 2 Reis, no capítulo 17, que diz o seguinte: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Amados, neste período foi um período de muitas trevas, um período em que o povo sofreu pela influência de um rei que fora muito mau, o rei Acabe. Diz a história, a palavra do Senhor diz, que ele foi um dos piores reis de Israel, e antes dele não teve nenhum outro rei tão mau como ele. Por quê? Acabe se desviou dos caminhos do Senhor. Acabe casou com Jezabel, uma mulher da terra dos Sidônios, que adorava o deus Baal, que era considerado na época o deus da vida e da fertilidade. E Acabe fez um bosque, fez uma casa e levantou um altar para Baal, cometendo abominações, que isso trouxe a ira de Deus sobre a sua vida e sobre o seu reinado. E muito mais, ele influenciara o povo ao pecado.
As pessoas estavam fracas moralmente, espiritualmente, numa vida de trevas, numa vida de pecado. E toda aquela bênção das alianças que vieram dos patriarcas de Abraão, Isaque e Jacó, o povo deixara de lado e começou a servir e adorar outros ídolos, principalmente os Baalins e Baal, o principal deles. Então, o Senhor, o que fez? Ele levantou um homem dessa terra tão simples e insignificante, Tisbita, ali de Gileade, para mostrar que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele faz a obra independentemente de quem quer que seja. E o que fez Deus? Para tocar no orgulho e para mostrar a Acabe e ao povo de Israel quem era Deus, o que fez o Senhor? Deus deu uma promessa, uma palavra para o profeta Elias, para que durante muito tempo, e isso nós vemos que foi durante 3 anos e meio, não chovesse sobre a terra e nem caísse orvalho. E foi isso que aconteceu. Deus falara a Acabe que, segundo a palavra dele, não cairia chuva neste período. E o que Deus fez com Elias? Deus ordenou que ele fosse para a torrente de Querite, e lá neste lugar ele seria sustentado pelo Senhor. Como? Ele beberia das águas da torrente e de manhã e à noite receberia o alimento, pão e carne, através dos corvos. Os corvos foram os garçons voadores que receberam essa incumbência de Deus para sustentar o profeta ali naquele lugar. Então nós vemos algo estranho, algo sobrenatural. Como um profeta poderia ser sustentado daquela maneira? Mas Deus, que é o nosso Pai, proveu os meios, colocou os pássaros, os corvos, para levar o alimento, para que ele alimentasse manhã e à noite, e ele tomasse da água daquela torrente. Mas certo dia, depois de muito tempo, quando ele foi tomar a água da torrente, não tinha uma gota sequer. E aí Deus ordenou ao profeta Elias: vai a Sarepta, e eu ordenei uma viúva que te sustente. Irmãos, que extraordinário! Como uma viúva que acabara de perder o seu marido, tendo só um filho, poderia sustentar um profeta nessas circunstâncias? Mas Elias não reclamou, ele obedeceu e foi. E quando ele estava chegando ali, às portas daquela cidade, em Sarepta, estava a mulher pegando lenha, 2 cavacos, para levar e preparar, quem sabe, a última comida para o seu filho e para ela, e depois aguardarem a morte. Porque ela só tinha em casa, na panela, um pouco de farinha e na botija um pouco de azeite. O profeta chega e pede para ela uma vasilha de água, porque ele estava com muita sede. Então, ela trouxe água e depois ele disse: faze para mim um bolo e depois faze para você. Aí ela disse para o profeta: homem de Deus, como? Eu só tenho um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Estamos colhendo o cavaco para fazer o bolo e aguardarmos a morte. Mas ele disse: vai, faze para mim. Ela foi, fez um bolo e trouxe para ele. Ele comeu e depois
ela comeu do outro pedaço com seu filho. E ele disse para a mulher: até o dia que chover, não faltará na tua casa a farinha na panela e o azeite na botija. Olha que palavra abençoada, irmãos. Que milagre. E no segundo dia foi a mulher fazer de novo o bolo, e quando ela chegou na panela, lá estava a farinha, e chegou na botija, lá estava o azeite. E assim sucessivamente todos os dias. Deus foi dando o alimento diariamente, e enquanto não choveu, que foi por cerca de 3 anos e meio, o milagre aconteceu. Não faltou farinha na panela e nem azeite na botija. Foi uma bênção, amados, o que Deus estava fazendo ali, através dessa palavra do profeta. Um certo dia, o seu filho ficou muito enfermo e ele estava nos braços da sua mãe e veio a falecer. E ela falou: homem de Deus, você vieste aqui para trazer à memória a minha iniquidade. Meu filho partiu, está morto. E o que fez o profeta? O profeta tomou ela dos braços e o levou no quarto de cima, onde ele estava hospedado, na casa da mulher. E ali ele se estendeu 3 vezes sobre o corpo do menino e clamou a Deus, pedindo que Deus ressuscitasse, desse a vida para aquela criança e ele pudesse sobreviver. E Deus atendeu a voz do profeta. Ele ressuscitou. E ele pegou o menino no colo, nos braços, e levou para sua mãe. Tal foi a sua felicidade. E ela reconheceu que verdadeiramente ele era o homem de Deus, o profeta. E ficou muito feliz com esse feito. Como Deus estava operando tremendamente através desse homem de Deus. Mas, meus irmãos, quando completou esse período da seca, Deus enviou o profeta Elias para falar com Acabe e dizer-lhe que a chuva, a água estava descendo sobre a terra. Mas como se estava tudo seco? E aí o moço, aquele ajudante que estava com Elias, recebeu a palavra de Elias dizendo: olha no oriente e veja. Ele viu, não estava chovendo, mas ele viu uma pequena nuvem bem distante no horizonte. E ela era como uma palma na mão, como uma mão no horizonte. E logo após, a água começou a descer. E Elias disse para o mordomo do rei Acabe, Obadias: se prepare, porque vem muita chuva. E realmente aconteceu. Meus irmãos, que bênção! A palavra de Deus na boca de um servo do Senhor. Ele orou com instância, orou com perseverança e não choveu durante esse tempo. E depois orou para pedir água a Deus. E Deus atendeu a voz do profeta Elias. E a chuva desceu sobre a terra. Foi uma bênção, meus irmãos. Israel viu isso e ficou admirado. Mas a obra não estava completa ainda. Porque os 450 profetas de Baal ainda enalteciam Baal, e os 400 de Zerá, os Baalins, e precisavam ser repreendidos, precisavam reconhecer que só Deus é Senhor, que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele é o Senhor da vida, Ele é o Deus da fertilidade, e não Baal. Baal não é Deus. E o que ele fez? Fez um desafio
a todos os profetas de Baal para que fossem ao Monte Carmelo e fizessem uma grande fogueira, botassem lenha e cada um pegasse um carneiro, imolasse o carneiro, cortasse em pedaços e fizesse o sacrifício e clamasse ao seu Deus para enviar fogo do céu. E os profetas de Baal ficaram desde manhã até meio-dia, se retalharam, cortaram seus corpos, pedindo que Baal pudesse enviar fogo, e isto não aconteceu. E aí, amados, Elias disse ao povo: hoje vocês vão saber quem é o Deus verdadeiro, quem é o Deus Senhor dessa terra. E o que ele fez? Mandou jogar água, bastante água na lenha, e fez um rego ao redor onde seria o sacrifício da lenha, e mandou jogar bastante água mesmo. Depois pegou o carneiro, cortou em pedaços e deixou ali. E aí ele clamou ao Senhor e pediu: Senhor, ouve a voz do teu servo, que hoje fique sabendo quem é Senhor da terra, quem é o Deus verdadeiro. E Deus enviou o fogo do céu e queimou aquela lenha, o sacrifício, e todos ficaram admirados, e todos reconheceram que somente o Senhor é Deus, somente Deus é o Deus da vida, o Deus da fertilidade, o Deus da bênção, o Deus que domina sobre tudo. Baal não é Deus, Baal é um ídolo, e ele precisava ser destruído, precisava ser desmoralizado. E aí todos os 450 profetas de Baal foram mortos, para mostrar que eles estavam fazendo errado, eles estavam praticando abominação, adorando e servindo a um Deus pagão, a um Deus que não tinha autoridade dos céus. E Jezabel ficou sabendo, e Jezabel quis matar o profeta Elias, mas todos reconheceram que o único profeta que ficou, o profeta de Deus, Elias, ele venceu e caiu por terra toda aquela idolatria, todo aquele pecado, a iniquidade. O Senhor mostrou através de um servo tão humilde, tão simples, a obra do Senhor. Deus é o Deus sobrenatural, que usa coisas simples, usa as pessoas insignificantes, desconhecidas naquela terra de Tisbe, ali em Gileade, para mostrar que a obra do Senhor, para mostrar que só Ele é Deus. E o povo precisava resgatar a aliança dos patriarcas, a aliança de Abraão, Isaque e Jacó, que deveriam adorar o único Deus, o Deus verdadeiro, e não aos ídolos. Então, irmãos, amados, aqueles que nos ouvem, quem é o Deus que você serve? Quantas vezes nós servimos a Deus, sabemos que Deus é o Deus Todo-Poderoso, mas vivemos na mesma rotina, nas coisas naturais, seguimos a nossa razão, a nossa lógica. Nós precisamos passar disso, precisamos passar para o sobrenatural e viver pela fé e saber que há um Deus que comanda tudo, um Deus que quer operar através das nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus fale contigo nesta noite e você seja abençoado e siga esse Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o único Deus que deve ser adorado. Vamos orar. Amado e bendito Deus, nós te pedimos a tua bênção para todos quantos estão ouvindo a tua palavra, que entreguem seus corações ao Senhor, que o adorem em espírito e em verdade, te sirvam e buscam a ti como o único Deus verdadeiro, o Deus Criador, o Deus Provedor, o Deus da vida, o Deus da fertilidade, o Deus da bênção, o Deus da vitória. Glórias ao teu nome, Senhor. Fica conosco,
abençoa os teus filhos. Nós te pedimos em o nome de Jesus. Que Deus vos abençoe, que nós tenhamos uma semana maravilhosa na presença de Deus. Eu sou o pastor Benedito Cruvinel e estamos aqui, nós somos o grupo Ebenezer, para trazer uma palavra ao seu coração, uma palavra que edifique, uma palavra que te levante, uma palavra que te abençoa. Fique com Deus, em o nome de Jesus. Amém, Senhor.